Vamos dar início à nossa palestra do dia 20 de 7 de julho, no horário das 20 horas, na nossa casa, do nosso grupo espírita Irmã Angélica, de Padre Miguel, Rio de Janeiro. Nesse instante nós estamos dando início à nossa programação, lendo uma pasta de preparo de ambiente intitulada Fermento Espiritual, do livro Fonte Viva do nosso irmão Emmanuel. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita as outras substâncias. E a nossa vida é sempre o fermento espiritual com a que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos aguardam a situação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve e todas as vezes que fomos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos costumes, modos e costumes geram todos os costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos ciclos da experiência do conhecimento. Nossas atitudes e nossos atos criam atitude e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nossas origens e nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. O pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida do mundo, regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhes revela reto e limpo. Que as bênçãos de Deus sejam conosco nesse instante. Nós vamos pedir ao nosso querido Santana, que se encontra aqui presente, que realize a prece para o nosso estudo da manhã de hoje. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez estamos reunidos para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina divina, sobre a vida do nosso Mestre, sobre tudo que Ele nos passou. Pedimos, Senhor, paz e proteção para todos que nos assistem, amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, que todos tenham bom entendimento de tudo que aqui for lido e explicado, que o nosso amigo, irmão, João Maceió, grande amigo da nossa casa, seja bem intuído, como sempre, para que possamos
nos alimentar desse bem maior que é o Evangelho, que são as palavras boas. Assim sendo, em teu nome, Jesus, irmão maior, nós damos por iniciado nosso estudo de hoje, que o título é qual, Sr. João? Autodescobrimento, despertamento. Despertamento, é isso? Então, que tenhamos todos um bom despertamento nesses dias e começa assim, então, o nosso estudo. Bom dia a todos. Bom dia a todos, boa noite, né? A todos, né? Que nós estamos realizando esse nosso estudo no horário de 8 horas da noite, onde nós estamos conscientes da nossa responsabilidade, baseado em um tópico do livro Vida, Desafio e Soluções, que se encontra na página 100 dessa obra, o despertar de si, que é o autodespertamento inadiável, que não pode ser deixado à mercê da sorte, à margem da estrada da nossa vida. Nós, fazendo um estudo a respeito desse despertar de si, nós fomos buscar os ensinamentos de Jesus, onde ele fala sobre Lucas, no capítulo 16, versículo 2, sobre a nossa administração. Quando Jesus se referia à administração, ele dava uma responsabilidade a todos os discípulos que acordassem, despertassem para a realidade desse trabalho que deveria ser feito. Nós nos apegamos a esse ensinamento, que é muito importante, para que a gente sinta a necessidade de estudar o nosso comportamento. Como relembra o nosso querido Viana de Carvalho, que o Espiritismo sem estudo é quase uma folha morta, que há necessidade do espírita estudar. Quando Jesus estava se dirigindo aos discípulos, pedindo que desse conta da administração não só dos discípulos, mas a todos que estavam sendo convidados a ser discípulos, ele estava mostrando que há necessidade desse preparo, desse despertar. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, vós sois a luz do mundo, muitas pessoas ignoraram, e achavam os sacerdotes daquela época que luz do mundo poderia ser só representado pelos sacerdotes, por esses grandes mestres daquela época que se dizia dono da verdade e do poder de Deus. Não era qualquer um. Ia se fazer representante dessa beleza. Mas Jesus estava nos trazendo que cada um está predestinado a desenvolver essas tarefas santificantes no mundo. O espírito de luta para a divulgação do cristianismo está dentro de cada um de nós. Quando ele fala sobre a administração, isso, como eu já citei, está no capítulo 16 de Lucas, segundo Jesus, versículo 2. E ele está tentando nos acordar para o bem, para o amor e para a luz. Mas havia necessidade da gente se conhecer, porque muitas vezes o nosso personalismo atropela os ensinamentos do Cristo. Nós ainda estamos procurando fazer tudo a nosso grosso modo. Se estivéssemos realmente despertos, acordados, nós temos um exemplo muito marcante sobre o assunto que nós estamos conversando. O nosso querido Chico Xavier, ele era uma pessoa altamente espiritualizada, todos nós sabemos disso, nasceu com essa predestinação e ele, acima de tudo, ele trabalhava seu sentimento para o bem, mas não estava desperto de todos. E muitas horas, a partir de uma idade já bem avançada, ele começou a sentir que havia alguém perto dele, ajudando a ele recordar, a ele se conscientizar do que tinha que fazer. Às vezes,
as oportunidades da vida são muito difíceis e nós sempre nos julgamos que não estamos à altura de nos corresponder com a bondade de Deus. O nosso querido Emanuel chegava perto dele, tocava do lado da camisa dele e dizia: Chico, vai, que a tarefa é sua. Ora, se Chico, com a sua beleza, com seu grau evoluído tão avançado, de evolução tão avançada, ainda tinha dúvida e fraquejava, imagine nós, aonde é que nós estamos. Nós precisamos de rever de perto a nossa administração, para ver se nós estamos correspondendo. Outro ensinamento que Jesus nos convida para que a gente se identifique, isso é autoidentificação. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 22. Nós também estamos sentindo nesse ensinamento de Jesus que muitas pessoas caminham pelo mundo afora ainda consideradas mortas. Quando nós convidamos para qualquer tarefa cristã, as pessoas se negam, porque não se acham capacitadas para a tarefa. Então Jesus quis, com essa sua recomendação, mostrar que nós precisamos nos conhecer melhor e saber o que estamos fazendo no mundo. Tem muita gente que caminha na vida como se estivesse morta, sem dar notícia do mundo da sua passagem. Nós encontramos até um exemplo dessa natureza no livro dos Médiuns. Vocês me perdoem o capítulo, aonde fala que um espírito comparecia em uma casa para assustar a empregada, porque ele passou pelo mundo e não foi visto. Segundo a comunicação de São Luís, do próprio livro, mostra que esse espírito aparecia nessa casa para mostrar que ele existiu quando passou no mundo. Por isso que essas duas recomendações nos solicitam os nossos irmãos, a cada um de nós, procurar ver onde é que nós nos encontramos diante da vida. O primeiro, quando Jesus fala da administração, é que nos convida a administrar melhor a nossa vida, que nós estamos muito difícil ainda de saber administrar os nossos atos. E o segundo é para que a gente se conscientize da imortalidade da alma e analise bem de perto que estamos vivos para o mundo aqui na Terra. E o nosso vivo aqui na Terra é para estar vivos, atentos, coesos, desinibidos, para desenvolver nessas tarefas no lar, no trabalho, dentro da nossa casa de oração, onde quer que a gente se encontre. Esse ensinamento deixai aos mortos, nós encontramos muitos exemplos dessa natureza. Nós estávamos observando no capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no final desse capítulo, mostra a beleza do ensinamento de André Luiz, que ele diz: muitos de nós nos encontramos no mundo ainda presos às nossas insignificâncias, cultivamos uma vida neurótica, de condicionamentos pesados nos nossos hábitos, deixamos-nos vencer por esses costumes e arrastamos eles de uma vida para outra através da reencarnação. Nós transportamos. Às vezes, quando nós falamos sobre esse despertar, tem pessoas que dizem: eu sei tomar conta da minha vida, eu já sei administrar os meus atos, não preciso que ninguém tome conta e me ensine o que fazer. Mas muitos de nós ainda estamos trabalhando o nosso sentimento
para deixar-se conduzir por essa infelicidade, que é uma verdadeira infelicidade, quando nós estamos neuroticamente presos a essas reflexões do nosso passado aflitivo, desses condicionamentos perigosos que nos deixam muitas vezes algemados no nosso destino de uma existência ou várias existências, como diz o nosso querido André Luiz. Então, Jesus nos convida que a gente acorde, não ficar presos na nossa insignificância, considerado como verdadeiros mortos. Muitos fazem questão de permanecer, mas o nosso objetivo, como a nossa querida Joana de Ângeles diz, que não devemos valorizar o nosso eu sem analisar a nossa conduta. Todos nós devemos valorizar, analisando a nossa conduta perante o mundo. Nós nascemos para ser um ser individual, liberto de todas essas algemas. Se ainda estamos presos, ainda é porque nós estamos valorizando esse nosso condicionamento infeliz. Então, nessa obra Vida, Desafio e Soluções, Joana de Ângeles, na página 100, fala sobre o auto-despertar, despertamento inadiável, que é o despertar de si mesmo. Esse despertar de nós mesmos é de grande importância. Portanto, indispensável abandonar o letargo, que é esses sentimentos que estão adormecidos, que procedem das faixas por onde transitamos, por onde a gente vem transitando durante esse tempo. A gente, às vezes, ainda está dentro das nossas casas, dos nossos lares, das nossas casas de orações, preocupados com a parte exterior. A gente não está preocupado com a instituição, a gente está preocupado com o que eu tenho que fazer em casa. Muitas vezes tem pessoas que, quando o expositor passa 5 minutos do horário, 10 minutos do horário, já tem muita gente preocupada, querendo ir embora. Eu vi uma certa vez numa palestra, que eu passei 10 minutos do horário, a dona disse que ainda tinha arroz para fazer, para o almoço, como se arroz fosse a coisa mais importante do que a palestra que estava sendo feita. Para ela, a palestra não tinha valor, porque ela estava ali mais em receber do que oferecer, não é? Mas para a pessoa que já está desperto, todos esses momentos são importantes. Nós estamos agora na transição planetária. E a recomendação é que dos amigos espirituais, liderado pelo grupo de Francisco de Assis, é que a gente se faça representante do Cristo no momento onde você estiver. No momento onde você estiver. Você trabalhar a sua presença, mas sem a gente estar desperto, não trabalha. Por quê? Porque nós não estamos onde estamos. Eu gosto muito de citar, eu gosto de estar aonde eu estou. Eu não cultivo ansiedade. Eu gosto de dominar os meus sentimentos, para que eu esteja onde eu estou. Eu observando o que eu tenho que observar naquela hora. Porque senão eu divago o meu pensamento, fujo da realidade, daquilo que eu deveria fazer. Então aqui diz, o ponto indispensável é abandonar essas faixas infelizes por onde transitou, libertando-se dos marasmos, que são verdadeiros marasmos. Tem pessoas que nos vêm aqui na minha casa me pedir orientação, que eles estão presos aqui no meu lar, me pedir orientação, eles estão presos no eu deles, mas não querem deixar de ser. Eu sou assim,
Eu gosto de ser assim. Eu gosto de tudo às pressas, mas não sabe que está cultivando a ansiedade do passado. Outros são depressivos, tristes, carregando a tristeza, mas não querem se libertar, que são esse letargo que está adormecido na consciência. Joana de Ângeles, em sua trajetória espiritual, ela narra no livro Pétalas de Luz, de Paz e de Luz, no capítulo 11, sobre a depressão, que é um condicionamento preso, cristalizado na mente da pessoa. Então, o despertar faz com que a gente acorde desse sono da consciência, como se tivesse preso nessa consciência. Conscientizar-se do que é e que necessita fazer para conseguir o êxito. André Luiz, ele pede encarecidamente a essas pessoas receberem tratamento espiritual, porque esses condicionamentos são difíceis de se libertar, são muito difíceis. Passe, água fluidificada e orientação. A recomendação de André Luiz, ele pede: faz o mergulho na tua consciência periodicamente e pergunte a você mesmo se você está administrando a sua vida corretamente. Por isso que Jesus sabia que a nossa administração era difícil. É muito difícil a gente abandonar. Quando nós, depois de desperto, abandonamos, deixamos a margem da estrada. É como se a gente fosse deixando as coisas na margem da estrada. A gente vai caminhando e vai deixando esses atavios, essas coisas. Você vai viajar, soma uma porção de coisas. Eu lembro da minha infância, eu fui fazer uma visita a uma região onde se plantava cana. A minha irmã, por questão de ambição ou de uma ansiedade sem limite, cortou uma porção de canas, botou nas costas, e a viagem era muito longa. Aí ela veio, de quando em quando ela tirava uma cana e deixava na margem do caminho. Quando passava numa casa, deixava outra. Assim é a vida. A gente às vezes armazenou tanta coisa sem valor. Quando a gente pede as mercadorias por bazar, as pessoas vão lá, tem sapato furado, tem roupa rasgada, que a gente não joga fora, e até na hora de doar para o bazar, a gente ainda tem uma lamentação, um comentário para fazer. Eu vou dar esse vestido, mas eu tenho uma grande estimação. Eu vou dar essa xícara, mas foi a xícara que meu avô usou, o apego egoístico. Então, esse despertar é muito difícil. Nós, às vezes, a maioria, estamos adormecidos, sem querer se levantar para esse bem. Nós estamos adormecidos. Tem pessoas que se aferram tanto aos costumes da vida que sentem saudade do que era no passado. O despertamento para a lucidez, para acordar. Nós temos um exemplo na história da humanidade, dois exemplos marcantes. Um é Antônio de Pádua e o outro é Francisco de Assis. Eu considero Francisco de Assis como o máximo depois de Jesus. Ele sempre mostrava que não deixasse nos embriagar pelas coisas do mundo. Quando encontrar alguém incompreensivelmente te tratando mal, é porque ele não sabe tratar bem. Desata do teu coração as fibras do amor de Deus e dá a atenção que ele merece, que tu acha que ele merece, porque ele em si não está sabendo que merece. Muitas pessoas nos procuram, mas não sabem o que querem. Quando alguém vem nos pedir orientação, é porque ele em si não sabe se administrar. Ele ainda não despertou. Quantas pessoas já veio ao meu lar, lá no Vinha de Luz,
me pedir orientação. Eu peço orientação, mas nessa semana eu falei com um rapaz que esteve aqui em casa. Eu disse: meu filho, a orientação está dada, mas quem tem que aceitar e pôr em prática é você, porque não somos nós que vamos não intervir. Por isso que diz, esse despertamento traz lucidez. A Joana de Ângeles, ela nos fala para a gente não para nós não nos determos, não parar. Eu sou assim, quero ser assim, não vou mudar, mas está insatisfeito. Está insatisfeito. E essa insatisfação, quando a gente desperta para a realidade da vida, é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dolorido e feliz. É difícil se libertar, despertar, porque nós nos arrependemos e não queremos deixar, a Joana chama de atavios, né? Deixar esses atavios para o passado. A gente quer se libertar, mas continuar levando. Mas levar não dá, vai dar certo. Porque você está substituindo os bons sentimentos. Os bons sentimentos têm que se encontrar liberdade. João Maceió sempre fala, nós devemos dar liberdade à nossa consciência, cultivando sentimentos nobres, dando força aos impulsos da nossa vontade na direção do bem. Sempre devemos fazer isso. Ampliar nossa capacidade de desenvolvimento. Nós devemos ampliar. A psicologia, por seu rumo, convida o indivíduo a avançar. Quando a pessoa vai no psicólogo ou no psiquiatra, a primeira coisa que ele faz é ler a vida da pessoa, para sentir esses condicionamentos em que a pessoa se encontra, não é isso? Então nós devemos trabalhar esse nosso sentimento. As revoluções do pensamento têm sido muito velozes e se acentua na última década no pronunciadora de uma nova era de consciência. O mundo hoje está nos recomendando a ser diferente. O celular está trazendo essa evolução mais depressa. Todos nós estamos acordando. Eu não sabia. Tem muita gente nisso, mas como consequência, a busca da realidade vem sendo orientada para o mundo interior. No livro Após a Tempestade, no último capítulo, ele está citando que nesse início de século, e o nosso querido Bezerra de Menezes, em Compromisso Iluminativo também, ele está recomendando que nesse início de século é o Cristo que espera por nós. E nós devemos já estar consciente dessa recomendação administrativa de 2000 anos passados. Trabalhar o nosso sentimento de dentro para fora. Todos nós. Se a gente já despertou, nós estamos agora, depois de desperto, trabalhando o nosso sentimento. Nessa pandemia que nós estamos atravessando agora, recomenda-se a abertura, não fechamento. Nós tivemos uma orientação do nosso querido Miguel de Oliveira Couto. Miguel Couto, famoso médico, ele disse que, pela pouca experiência que ele tem como espírita, que ele era católico fervoroso, nós que estamos com o nosso coração despertos para esse bem, não devemos nos assustar com esse mal. Acautelar-se é uma coisa, mas sem exagero. Não devemos cultivar medo,
deixar de abraçar o amigo e deixar de dar a mão ao amigo. Não devemos. Porque toda pessoa que cultiva essa luz em seu coração, ele está imunizado para Deus. O nosso irmão se encontra aqui. Toda pessoa que já começou a se despertar da sua consciência para Deus, ele está imunizado. Porque as recomendações estão mostrando que aquele que está se preocupando com a imortalidade da alma e consciente da sua transitoriedade aqui na Terra, ele não teme a morte e não foge da luta para testemunhar a bondade de Deus em seu coração. Nas revoluções do pensamento tem sido muito rápida agora, está andando mais depressa pelo mundo inteiro. Nós estamos vendo agora no programa do Hulk, dia de sábado de tarde, crianças que são verdadeiros fenômenos, com 5, 6 anos de idade, que isso está mostrando a imortalidade da alma. O verdadeiro tratado de psicoterapia da alma, porque você mesmo é responsável. Volto a dizer, não devemos estar procurando. Eu, João Marcelo da Silva, se eu fui 2 vezes pedir orientação a um centro espírita, pela minha saúde, pela minha vida, foi muito. E as vezes que foram recomendadas, eu fui e os espíritos foram assistidos por mim, com a graça de Deus, com a bondade de nosso Senhor Jesus. Quando Jesus foi visitar Lázaro, Lázaro estava morto. Mas era morto da carne, não, era morto de uma parada epilética que ele estava sofrendo. Foi uma ressurreição, não era esse morto da vida, mas ele acordou dentro dos 2 sentidos, da ressurreição e da vida. Também despertou desse sono reparador. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, foi a outra recomendação que eu estive lendo aqui. Desperta tu que dorme, porque tem pessoas até para ir para o enterro dá trabalho. Tem pessoas que até para ir para o enterro dá trabalho. Então Jesus recomendou, levanta-te entre os mortos e caminha, vai na direção, porque a vida quer o que Francisco de Assis e o que Antônio de Pádua fez. Antônio de Pádua, quando o navio perdeu o rumo, que ele foi parar na Itália, ele não lamentou. Ele disse, eu vou aproveitar onde eu estou para pregar a bondade de Deus, com todo amor, com todo carinho. O nosso querido Francisco de Assis, quando ele se destinou a encontrar com aqueles grandes reis na Arábia e na África, ele não temeu, ele abriu a guarda e abriu o coração, porque é uma alma desperta no caminho do bem. São cadáveres que respiram, tem pessoas que estão em pé, mas não tem sentido. Tem pessoas que estão em pé, mas não tem sentido. Tem pessoas que estão vivendo no mundo sem se preocupar nem com ele, nem com o mundo, né? O despertar é doloroso, porque lhes torna difícil abandonar os hábitos do passado. É difícil a gente deixar os hábitos do passado, os hábitos doentios, adotar novos comportamentos a princípio de que se faz necessário abandonar. Há necessidade da gente abandonar esses condicionamentos. Mas nós somos tão condicionados que nenhuma existência toda a gente padroniza até a roupa de vestir durante 60, 70 anos. Eu tenho uma verdadeira predileção por roupa xadrez. Não é isso? Então, quando alguém me chamar espiritualmente daqui a alguns anos, vai me identificar pela roupa xadrez, pelo meu hábito. Eu tenho uma admiração pelas frutas. 2 frutas que eu tenho grande admiração, banana, maçã e manga. Quando eu entro no sacolão que eu vejo banana, maçã, minha boca fica vertendo de água. Porque eu tenho essa admiração. E eu vou levar isso comigo.
Porque eu deixar esse hábito é difícil. Eu ver uma manga não poder comprar, não poder apanhar, é muito difícil. E é fácil. E agora, imagine essas coisas simples. E as piores, que são o egoísmo, o apego aos bens materiais. Tem pessoas que não vendem o carro. Nós tivemos um companheiro que eu conhecia agora durante 25 anos, passando por ele todo dia, que o carro dele envelheceu, ele botou, fez uma cobertura, botou ele no fundo do quintal. Não dou, não vendo, só sai daqui pro ferro velho. E quando eu morrer. Esse é o apego. A gente não pode. Quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Não é lindo isso? Muito lindo? Quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Tem pessoas que até ignoram. Mas você sumiu? Não, eu estou com uma tarefa agora dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja. Meu Deus do céu, como é que tu era uma pessoa tão bacana no meio da nossa sociedade? Tu vai deixar? E a gente continua com essa nossa dificuldade. Ainda diz, é um desafio de um sono muito grande, não é um desafio? Nós temos espíritos igual a Emmanuel, que viajou esses 2000 anos até chegar o padre Manuel da Nóbrega, para criar, fundar a cidade de São Paulo, mas cheio de imperfeição, carrancudo, sem um sorriso, que ainda não tinha acordado para essa realidade. E é muito difícil, mas é difícil só, porque a nossa vida é milenar. O inconsciente está no comando das sensações e emoções nossas do passado. Aí o que a gente faz? Nós devemos dar liberdade agora e trabalhando essa reforma, mesmo assim, não esperar que melhore para servir a Deus. Não esperar, né? O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. Mas, mais uma vez que nós estamos terminando o nosso estudo, não devemos nos deter, ficar esperando quando eu mudar eu vou. Não. Maria de Magdala, com toda a imperfeição, renunciou à vida, despertou e foi. Quando ela foi, ela não fugiu dos leprosos, tocada de rancenismo. Ela se ofereceu. Nosso querido João Evangelista, quando ele foi rejeitado pelo azeite quente, que não morreu, ele aceitou procurar conviver com Maria e dar liberdade à sua consciência em nome do Cristo, para exemplificar a presença do Cristo. Nosso querido Chico, com todas as suas dificuldades, que passou, ele abriu o coração para Deus e marchou em frente. Eurípides Bassanufo despertou sua consciência através de um sonho com Jesus, seguiu a sua marcha. Bezerra de Menezes fez declaração na Assembleia Política do Brasil, naquela época do Império, declaro eu, Adolfo Bezerra de Menezes, a partir de hoje, dessa data, me considero servidor do Cristo através do Espiritismo. Esses são os homens que despertaram. Despertar é importante, mais uma vez eu vou citar para vocês, que isso se encontra na página 100 do livro Vida, Desafios e Bênção, com o título de Autodespertamento Inadiável, que não pode ser deixado para depois. Também no livro Ser Consciente, que eu considero muito Joana de Ângeles, tem Conquista de Si Mesmo, na página 143 dessa obra,
nos convidando a gente se conhecer melhor. Nessa aqui também toca no despertar, significa se identificar com eu. O despertamento retira o véu das ilusões. Estar desperto é encontrar-se consigo mesmo. E vamos por aí, tudo aquilo que se faz, realiza de formas conscientes, ter consciência dos nossos atos. Então, meus queridos irmãos, nós estamos com o nosso assunto, aonde nesse instante, com a ajuda do nosso Pai Celestial, eu peço a todos nós que diante dessa pandemia que nós estamos passando, nós devemos tudo fazer para não se omitir dentro dessas ilusões da vida. Vamos despertar a nossa consciência, tirar esse véu que muitas vezes enegrece os nossos sentimentos de queixas e de lamentações. Vamos dar liberdade à bondade de Deus para que aonde a gente estiver, estejamos sendo dignos de abençoar aqueles que estão diante dos nossos olhos e o ambiente onde nós nos encontramos seja fluidificado por essa beleza divina. Vamos ter consciência que somos a luz do mundo, coesos, atentos, libertos de todos esses atavios do nosso passado. Deus nos abençoe, que a paz e o amor do Cristo ilumine a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Tu vai fazer a oração de encerramento. Senhor Deus, assim, depois desse estudo sobre despertamento, que possamos estar despertos nesses instantes para sabermos a nossa importância como filhos, como os obreiros, não é? Então, em nome do nosso irmão maior, Jesus, nós agradecemos ao Senhor João Maceió, agradecemos à espiritualidade amiga que nos trouxe, né, até esses momentos, e damos por encerrado esse estudo da noite de hoje. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.